Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição no livro de Deus. O nascimento de Jesus, que foi através de um processo miraculoso. Diríamos que é o maior milagre já acontecido ou que aconteceu dentro do propósito de Deus, a encarnação. O fato de ele ter nascido não de um relacionamento biológico normal, ter sido gerado pelo próprio Deus, o Espírito Santo. Mas, a partir desse nascimento, ou de seu nascimento, quando nós estudamos a vida de Jesus, o ministério de Jesus em si, vamos descobrir tanta coisa magnífica, tantos milagres que o mundo nunca viu e nunca verá igual. Começando daquela, lembre, aquela visita dos reis magos. Esses reis magos, eles vieram de longe, eles foram dirigidos por uma estrela. Eles entendiam de ciências, provavelmente eram homens que conheciam o movimento astrológico, o movimento dos astros. E Deus, no cumprimento das profecias, não importou quem ele usaria, não importou se era alguém do povo dele ou se era de outra nação. E então, esses magos vieram de terras distantes e eles foram direto ao rei. Eles foram guiados por uma estrela. E então, eles foram direto ao rei Herodes. E essa relação, esse contato com o rei Herodes gerou a primeira oposição dos homens. Eu diria, os homens foram apenas fantoches, mas diretamente, aliás, indiretamente, por detrás de tudo isso, estava o diabo. Eles foram até o rei e fizeram essa pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha, fazer esse tipo de pergunta para o rei e, principalmente, em se tratando de Herodes, que era um rei mau, um rei que ficou marcado na história como um rei sanguinário. E esse tipo de pergunta gerou no rei uma apreensão
um medo de perda do poder. Como? Se eu sou rei, por que então essa pergunta? Por que então falar do nascimento de um outro rei? Mas ele quis saber o porquê daquela notícia. Ele chamou os mestres da lei, os sacerdotes, porque os sacerdotes, os escribas, eles tinham relação estreita com as escrituras, com as profecias, e eles sabiam onde nasceria esse tal rei dos judeus. E ele acertou. Deles veio a resposta certa. Eles disseram para o rei que esse rei que os magos estavam procurando nasceria em Belém. E então ele usou de um ardil, deu a resposta para os magos e sabe que os magos queriam saber onde estava o menino, porque eles tinham um propósito: adorar este rei que havia nascido. Aleluia! Incrível, né? Tudo parece estranho. Estranho não. Misterioso. Milagre. Deus age sempre, não dentro da lógica, mas Deus age usando milagre. O sobrenatural. Note, pagãos vindo de longe para adorar o rei, que eu diria ainda o rei menino. E Herodes, ardiloso, astucioso, estratégico para o mal, usado pelo maligno. Bem, é em Belém. Vocês vão lá e depois passe por aqui e digam o local certo que eu também quero adorá-lo. Safado. Lá dentro dele estava aquela ideia maligna. O interesse dele era matar o rei recém-nascido. Os magos foram e acharam. E o menino, ele deveria ter em torno de uns 2 anos, porque não estava na manjedoura, como alguém faz as representações. Não, ele estava já em casa. E então, eles chegam lá, se prostram, que lindo, pagãos, se prostrando diante de Deus. Eles se prostram, adoram aquele menino e ainda faz uma oferta magnífica: ouro, incenso e mirra. E então, eles, ao voltar, Deus entra em cena. Não importa se eram astrólogos, não importa a ciência que eles tinham. Deus disse para eles: não volte pelo mesmo caminho, não passe lá, não fale nada com Herodes, volte por outro caminho, porque Herodes intenta matar o menino. Aleluia! Aleluia pela revelação de Deus, pela intervenção de Deus em
toda essa história, passaram por outro caminho e o Herodes espera que os reis magos passem por lá até hoje. E então, os reis não passando, os magos não passando, aliás, os magos não passando, o rei ficou furioso. E então, ele tinha o poder político nas mãos e ele intentou. Eu descubro esse menino e fez aquele decreto, orientou as parteiras e mandou funcionários federais procurar por toda parte. Todos os meninos de 2 anos para baixo seriam mortos. E ele pensava, eu vou, entre esses meninos, eu vou matar esse nascido, o rei dos judeus. Miserável. O menino já estava longe, já estava em outro país. O casal foi orientado pelo anjo, sempre o anjo de Deus em ação. Eles foram orientados a ir para o Egito e morreram muitos meninos nas mãos daquele assassino miserável que atrás dele estava o diabo, que estava furioso com o nascimento daquele menino, daquele rei, que não seria só rei, era o Salvador do mundo. Era aquele do qual o anjo tinha dito para José, seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. A gente para aqui, mas olha, fique sempre ligados em nosso canal, porque é lindo aprender esses mistérios, essas maravilhas ligadas ao Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça e na bênção do Senhor. Amém.